Estou falando sempre por aqui da importância do aprender, da importância do estimular, da importância de estar com o seu filho e proporcionar momentos que potencializem as suas capacidades e as suas habilidades. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a neurociência vê esse processo cientificamente, para que a gente possa entender que isso não é só achismo, não é só tentar coisas, não é só acreditar que vai ser melhor para o nosso filho, mas saber que cientificamente tudo aquilo que a gente fala sobre a intervenção com as crianças pequenas, sobre o quanto é benéfico e o quanto tem muito resultado estimular as crianças menores, as crianças na sua primeira infância, até os seus 3 anos, ali virando para os seus 4 anos. Então, para a gente entender tudo isso, queria trazer hoje como é de fato que o nosso cérebro ele aprende de acordo com a ciência, com a neurociência. Para a neurociência, o nosso cérebro ele aprende por 3 vias de funcionamento. Essas vias são as formas, é a forma como o nosso cérebro aprende. E essas 3 vias, elas são de igual valor e elas acontecem a todo tempo na nossa vida e de forma muito intensa na vida da criança pequena. Elas são a modelagem de comportamento, a imitação de comportamento ou comportamento de imitação e o segmento de comandos. Aprendemos dessas 3 formas. E por que é importante eu entender isso? Você que é mãe, você que é pai. Porque isso vai te fazer entender melhor os comportamentos do seu filho, não só os comportamentos, mas também as expressões, a forma como ele aprende, o que ele tem colocado para você, os seus pensamentos, como ele pensa, como ele formula o seu pensamento. E isso vai te ajudar a ajudar ele a construir essa capacidade e a fazer com que tudo isso, essas 3 vias, funcionem de uma melhor forma. Estimular para que essas vias sejam potentes, para que então o aprendizado possa ser cada vez mais eficaz. A primeira via, como eu falava, de modelagem de comportamento, significa que a gente aprende de acordo com a resposta que a gente tem das nossas ações, com a consequência das nossas ações no ambiente, com tudo aquilo que nós estamos nos relacionando e fazendo. Então, nós temos uma ação e, dependendo da consequência dessa ação ser boa ou ruim, o meu comportamento vai sendo modelado. Em que sentido? Eu vou passar a ter esse comportamento como meu, vou incluir esse comportamento no meu repertório de possibilidades ou vou extingui-lo ou diminuir de frequência. E aí a gente está falando de consequências boas ou ruins para a criança, para a pessoa, que faz com que o seu cérebro funcione dessa forma e seja modelado dessa forma. Por exemplo, uma criança que coloca a mão numa tomada. Ela coloca a mão na tomada e ela vai levar um mega choque. Não vai ser agradável, aquilo ali vai ser desagradável a ela. Então ela tende a não repetir essa ação, certo? Por quê? Porque a resposta que ela teve, a consequência do ato de colocar a mão na tomada, não foi uma consequência agradável. E aqui a gente tem 2 fatores importantes para a gente refletir. Um é que essa modelagem, ela de certa forma vai depender da intensidade dessa consequência. Quanto mais intensa, quanto mais forte essa consequência, seja positiva ou negativa, a modelagem também vai ser mais rápida, vamos assim dizer. Então, esse choque, a criança foi lá, levou um choque muito forte, foi uma intensidade muito grande. Então, ela tem uma tendência muito grande a ser logo modelado e não repetir essa ação. O outro ponto é algumas características e algumas ações que nós entendemos que automaticamente elas vão modelar o nosso comportamento, como por exemplo um grande choque, a criança tende a ficar com aquilo ali gravado no seu cérebro e não repetir. Uma criança que não consegue reter a informação da consequência daquela ação e repete aquela ação, nós precisamos estar atentos
né? Estamos falando dos nossos filhos. Por quê? Porque essa criança ela pode ter a sua capacidade sensorial alterada e não sentir aquele choque como ela deveria ter sentido. Isso é uma característica que precisa ser avaliada por um médico, um neurologista, ou inclusive ela não retém a informação. Então ela novamente vai lá e faz de novo, mesmo tendo tido uma consequência alta, né? Uma grande intensidade daquela consequência. Também eu preciso estar atento ao meu filho, se eu percebo essa característica nele, para buscar uma avaliação, porque sabemos que os nossos filhos eles estão possíveis de qualquer realidade. E muitas crianças, nessa primeira infância, já demonstram qualquer tipo de dificuldade ou comprometimento no desenvolvimento que nós precisamos, enquanto pais, nos responsabilizarmos e buscar o mais rápido possível um médico, uma avaliação, até para que a gente possa oferecer ao nosso filho aquilo que ele precisa. Então, voltando à questão da modelagem, nós temos essa modelagem de comportamento que vai depender dessa intensidade, e essa intensidade ela também se dirige para as consequências positivas. Por exemplo, uma criança que está no dia a dia fazendo alguma atividade e você elogia, e aquele elogio, aquele beijo, aquele afeto gera para aquela criança uma consequência positiva daquela ação que ela fez. Ou ela te ajudou, ou ela realizou alguma coisa que você pediu, enfim. E aí você retribui, gera para ela uma consequência positiva. E ela também sente isso, né? Porque essa consequência que você dá a ela, essa consequência gera uma consequência nela, né? Uma consequência de prazer, prazerosa. Então ela tende a repetir essa ação. É claro que aqui também tem intensidade. Quando eu olho para o meu filho que fez uma coisa legal e eu falo, nossa, muito bem, ele vai ter aquela informação, ele vai colocar aquela informação para ele, vai ser uma consequência que foi positiva, mas se eu falo para ele, nossa, meu filho, muito bem, estou muito feliz, me dá um abraço, certamente essa intensidade vai ser muito maior do que a primeira. Então, tende a repetir a segunda ação, que teve todo esse elogio maior, muito mais do que a ação que ganhou muito bem. Então, nós vamos ali entendendo o porquê que o nosso filho repete algumas ações e outras ele acaba parando de fazer. E como estávamos falando dessa intensidade, a intensidade de um choque forte é diferente, por exemplo, de uma queda. Então, a criança caiu de cima da cadeira. A gente espera que ela não suba mais, porque ela entendeu que subir na cadeira vai gerar a consequência de cair, aquela consequência, aquela resposta negativa. Entretanto, essa queda pode não ter sido tão intensa para ela, mesmo que ela tenha chorado, mas pode não ter sido tão intensa. E ela vai repetir aquilo ali. E conforme ela vai repetindo e outras vezes ela tem essa consequência negativa, o comportamento dela vai sendo modelado. É claro que a gente não vai ficar esperando ela cair milhões de vezes até acontecer uma coisa séria para a gente intervir. E aí é uma outra via que a gente vai falar, que é sobre a via de segmento de comando. Mas nessa questão da modelagem, ela vai sendo modelada. E a própria repetição da consequência da ação vai fazendo com que ela vá internalizando aquilo ali para que ela continue fazendo ou exclua. Existe também quando acontece uma competição ali de sentimentos. Por exemplo, a Luísa ela gosta muito de pular no sofá. E ela já caiu várias vezes do sofá e nós já conversamos várias vezes com ela para não pular mais. Mas a sensação dela da queda do sofá é muito menor do que a sensação que ela tem de prazer do pular. Até porque nem todas as vezes que ela pula ela cai. Então ela tem muito mais repetições da sensação do prazer, que é mais intensa para ela, do que da queda. Então, ela vai entender que ela não pode pular, ela vai ser modelada no não pular? Talvez um momento, mas não imediatamente. Ela vai continuar pulando no sofá porque aquilo ali gera para ela um prazer, né? Mesmo que a gente fale para ela dos perigos. Só que esse segmento de comandos, né, que nós vamos explicar, ele não é assim no estalar de dedos para a criança. Né? A criança não nasce já entendendo o segmento de comandos. Então eu falo para ela, não pula, e não necessariamente ela vai entender que ela não pode pular. Eu preciso formar
no cérebro do meu filho essa consciência e essa capacidade de poder entender um segmento de comando, de poder processar esse segmento de comando, que é justamente o aprendizado que se dá pela fala, né? Pelas instruções, pela fala de alguém, que me dá um comando e eu sigo esse comando. Eu internalizo, eu processo, eu entendo e sigo aquele comando. Uma criança, ela não nasce com essa capacidade. Tanto é que, se a gente for pensar, imagina uma criança na beira de uma pista perigosa, não vai adiantar você simplesmente falar para ela: para de andar, não corre aí, se você está vendo que está vindo um carro. Você vai fazer o quê? Você vai lá correndo para tirar ela dali, porque ela ainda não tem formado essa capacidade de já processar os segmentos de comando. Por isso a importância da gente entender essas vias de funcionamento do nosso cérebro. De entender que eu preciso formar o cérebro do meu filho para poder ter essa capacidade de aprender por meio do segmento de comando. Então, isso inclusive vai refletir na escola, na escolarização da criança, onde quantas vezes a gente tem ou essa sensação, ou a gente sabe de alguém que tem essa sensação, ou a gente passa por isso em casa com os nossos filhos, da professora falar, e muitas vezes a gente não compreender. Na maioria das vezes é uma falta, né, de ter sido melhor formado e estimulado essa capacidade de aprender por segmento de comandos. E aí isso se dá no nosso dia a dia, né? Se dá ali quando eu perco, de certa forma, né, o meu tempo, mas entender que eu não perco, eu estou investindo o meu tempo em pedir algo para o meu filho, que muitas vezes é mais fácil eu pegar e fazer, orientar ele a fazer alguma coisa e dar comandos para ele desde pequeno, para que ele possa fazer com que a cabeça dele entenda a importância de aprender por meio de segmentos de comando. Isso é muito importante para a vida, porque um adulto que está na beira de uma pista perigosa, a gente entende que se eu gritar, cuidado, ele vai entender. Mas já pensou se esse adulto não entende isso? Então, assim, fazer essas capacidades serem potencializadas no nosso filho é fundamental. Às vezes um adolescente, né? Quantos adolescentes e quantos pais, na verdade, reclamam do seu filho adolescente que não obedecem os seus comandos, que ignoram muitas vezes quando eles estão falando, quando os pais estão falando. Será que esse adolescente faz isso por mal ou ele aprendeu a não corresponder a comandos? Ou ele, de certa forma, nem aprendeu a responder comandos? Não foi ali estimulado a, de fato, corresponder, a processar comandos, a responder, né, e a agir diante de informações por segmentos de comando. Então, isso é muito importante, muito, muito fundamental. E aí, a outra via é sobre o comportamento de imitação. O comportamento de imitação, acredito que seja o que nós mais ouvimos sobre a questão do aprendizado de comportamentos das crianças. Que a criança aprende, por exemplo, que a criança aprende, né, de acordo com aquilo que ela vê, que nós precisamos ser exemplos, porque ela imita. E isso não é senso popular apenas, isso é ciência, né? Os cientistas, eles fazem diversos experimentos, fazem diversos estudos, diversas coletagens de informações, observações, para chegar a conclusões. Por exemplo, a conclusão de que nosso cérebro aprende por essas 3 vias. E aí, essa via de comportamento de imitação, ela é fundamental no aprendizado do nosso filho, porque nem tudo precisa ser falado. Já pensou se nós precisássemos ouvir explicações sobre tudo e todas as coisas, como, por exemplo, sobre o sentar numa cadeira? A gente não explica a criança que ela tem que chegar, não, você fala ali com a criança pequena, mas ela aprende muito mais por imitação, porque ela vê que quando o adulto chega próximo a uma cadeira, ele se abaixa, inclina os joelhos, flexiona os joelhos e coloca o seu corpo sobre a cadeira. Isso ela aprende, isso é aprendizado. E saber aprender por comportamento de imitação, por imitação, é muito importante para a nossa vida. Às vezes nós estamos em alguma situação que você não sabe aonde você tem que ir, e aí você observa e descobre como fazer. Eu estava refletindo quando pensava
sobre essas vias e refletia e me vinha o exemplo daquelas portas giratórias de banco. Fiquei pensando, já pensou se quando inventaram essa porta giratória, se fizeram uma explicação científica sobre como era o funcionamento dela e como cada pessoa deveria passar por ela? Dificilmente isso tenha acontecido. Provavelmente as primeiras pessoas que se depararam com uma porta giratória precisaram de uma explicação, mas logo em seguida as outras pessoas foram utilizando esta porta por meio de imitação. Certamente eu e você utilizamos essa porta pela primeira vez na nossa vida, claro, pelo menos eu não lembro, certamente por imitação. Provavelmente na primeira vez que eu precisei ir ao banco, eu cheguei diante dessa porta, se porventura não tivesse tido experiência anterior com essa porta, estou dando exemplo do banco, mas a questão é a porta. A primeira vez que cheguei diante de um lugar que precisava passar por essa porta, certamente eu vi outras pessoas passando e passei também. Então, isso tudo vai fazendo com que o nosso repertório de comportamentos, de conhecimento e entendimento de mundo seja ampliado diante das capacidades do seu filho. Então, entender esses 3 funcionamentos. A modelagem de comportamento, como o seu filho muitas vezes responde às coisas, o que você quer modelar no seu filho, o que você quer que ele repita. Então, o que você quer que ele repita enquanto comportamento, é importante fazer com que aquilo ali gere uma consequência boa para ele. Então, elogiar, parabenizar, fazer todo um movimento para que aquele comportamento gere essa resposta prazerosa é fundamental se você quer que ele repita esse comportamento. E se você não quer que ele repita algum comportamento, não valorize demais, até mesmo nas broncas. Cuidado com a valorização que você dá àquele momento que você não quer que se repita. Então, se você dá atenção demais àquilo ali, briga demais, coloca todas as suas forças ali, o cérebro dele entende que aquilo é forma de atenção. Então, cuidado. Modelagem de comportamento, muito importante. Segmento de comando, formar no nosso filho essa capacidade de aprender e de responder aos segmentos de comando no dia a dia da nossa vida. E aí, utilizar de conteúdos, de pedir para repetir isso, pedir para repetir aquilo, tudo aquilo que a gente vai estimulando o nosso filho a compreender por meio do nosso segmento de comando, isso vai formar o cérebro dele de forma muito potente. E, não menos importante, nenhuma delas tem a sua importância maior, a imitação de comportamento ou comportamento de imitação, que acabamos de falar dessa importância da gente ter essa capacidade de compreender por meio da ação de outra pessoa aquilo que eu também preciso fazer. Espero que tenha ajudado, espero que entenda. Estamos falando de ciência, não estamos falando de achismo. Aquilo que de verdade pode ajudar seu filho a ter um desenvolvimento muito potente e eficiente na sua vida.